Olá, pessoal, bem-vindos a essa edição do Connect Business USA. Eu sou o Fábio Veras, presidente do Sindinfo, e esse projeto tem o objetivo de criar conexões, oportunidades e novos conceitos em relação a business design, modelos de negócios e oportunidades reais de investimento e de realização de negócios no Brasil, nos Estados Unidos. Eu estou hoje aqui com Edson Mackenzie, que é uma referência no ecossistema brasileiro de negócios e inovação, é um palestrante, é empreendedor, é mentor, é advisor de várias startups, foi eleito pelo Startup Awards da Associação Brasileira de Startups como mentor do ano. Então o Mac já, como o Pelé aí, já mentorou, acelerou em número de gols aí, centenas, talvez quase a casa do milhar de startups de todos os níveis. E nós que acreditamos no ecossistema de tecnologia, ele e eu estamos muito irmanados nesse espírito, sabemos que todos os níveis de negócios contam, desde aqueles meninos com uma ideia, até uma empresa nascente começando já em operação, enfim, até uma empresa de tecnologia estabelecida, porque na perspectiva de crescimento, de modelo SaaS ou de modelo escalável, tudo requer investimento. E, por fim, apresentando o MAC, ele foi distinguido, dentre outros tantos convites, com a oportunidade de ser head de um fundo de investimento norte-americano, procurando alternativas e opções de investimento no Brasil. Seja muito bem-vindo, Mac. O segmento de software TI em Minas te recebe com muito carinho. Só faltou dizer uma coisa, né? Que eu tive a honra de receber a capa de melhor mentor lá no prêmio da ABS por você, meu amigo. Eu estava vendo mesmo hoje de manhã aqui, revendo algumas coisas do passado, vi o vídeo que eu estava lá tão emocionado. A gente se abraça, e eu caio de joelhos e você muito carinhosamente me coloca a capa e me enaltece naquele momento. Então, para mim é uma honra, um orgulho estar com você aqui, conversando com tantos empresários e empreendedores de Minas Gerais. Bacana, Mark, a honra é nossa mesmo. Esse projeto ele tem a intenção de ser muito prático, né, da gente oferecer soluções muito pragmáticas. A gente tem o apoio do Departamento de Estado americano, o apoio da Federação das Indústrias, do SEBRAE Nacional, enfim. E o ponto central que eu quero trazer é o seguinte: hoje o Sindinfo representa 5.800 empresas de TI, de todos os portes, desde um freela desenvolvedor que abriu o MEI, até uma TOTOS, que tem 4.000 funcionários CLT aqui em Belo Horizonte. E cada um em busca da sua evolução, casas de software, soluções de toda natureza, de LGPD, de blockchain, e temos também muitas startups nesse movimento. A primeira pergunta ou colocação para que você possa explanar é essa escada do investimento. Eu acho que o empresário tradicional, ele sempre enxergou o grande investidor como cliente. Não é do modelo mental do empresário tradicional, que começou 30, 40 anos atrás, imaginar que ele vai trazer um sócio investidor, porque havia o paradigma de que o sócio é aquele terceiro hands-on, que vem para trabalhar com você. E o mundo das startups mostrou, Mark, que essa escada de investimento é literalmente o que faz o valuation de uma empresa que vai valer dezenas ou centenas de milhões de reais. E existe um caminho para isso, né? Não necessariamente esse é o caminho único, mas existe uma jornada. Eu acho que você é um cara que lidou com todos os tipos e perfis de empresas e pode trazer para a gente um conceito bem inicial, Mark, desde os 3 Fs ali, Full Family Friends, até o nível do fundo, e depois você falar, no segundo momento, quais são os indicadores que esse fundo busca. Mas eu acho que a gente pode dar um passo atrás e falar assim: Mark, como é que você enxerga hoje o modelo mental do empresário, seja o founder, seja uma empresa tradicional de TI, para buscar o investimento? Muito bom, muito bom. Muito boa colocação, meu amigo. Acho que para um ponto principal que a gente tem que observar é que as empresas elas estão mudando a sua forma de operação, né? Se a gente vai lá atrás, na base, no modelo da teoria geral da administração, na teoria clássica, é aquela onde a gente tem aí o Taylorismo e o Fayol no centro da operação. Quando a gente coloca, por exemplo, as pessoas ou então as suas entregas como mais importante ao longo do que propriamente as pessoas. Tanto que a gente trata as pessoas como funcionários, para que elas passem a funcionar dentro daquela estrutura. Esse modelo tradicional, ele prega a performance, né? A produção
né? Então, quanto mais você produz, mais você ganha. Então, ele olha para esse modelo. Tanto que, por exemplo, quando na evolução do Taylorismo para o Fayol, quando a gente olha para esse modelo, a gente tem a figura, por exemplo, da necessidade de escriturar todas as coisas que estavam acontecendo, a necessidade de ter uma pessoa ali controlando absolutamente tudo que estava sendo produzido. E esse controle, como eram muitas pessoas que precisavam ser controladas, essas pessoas foram agrupadas num lugar, que esse lugar foi chamado de lugar onde estavam os escriturários, né, que muito popularmente hoje é chamado de escritório. E quando a gente para olhar sobre isso, esse próprio conceito ele já não existe mais. A pandemia do novo coronavírus nesse ano de 2021 fez com que, por exemplo, os escritórios se dissolvessem, fez com que grandes centros urbanos, como a Faria Lima, por exemplo, também se dissolvessem. As pessoas que tinham aquela necessidade de ir para o escritório, se mudar para grandes centros para poder trabalhar, esse projeto também se dissolveu. Então, eu já vi vários tipos de negócios, né? Negócios que começaram 100% com capital do investidor, negócios que começaram com 100% com capital privado, e ao longo do tempo, esses negócios eles vão tomando caminhos diferentes. Na minha opinião, um processo objetivo é que o empreendedor, né, a pessoa que está à frente do negócio, ela tem que ter muito claro qual é a sua visão de futuro. Eu acho que esse é o ponto que difere o empreendedor tradicional dos empreendedores mais inovadores. É quando ele tem muito claro a sua visão de futuro, ele sabe exatamente onde ele quer chegar. Tanto que quando uma das perguntas que eu mais faço para os empreendedores na hora de avaliá-los é: o que você acredita que vai tornar você um unicórnio? E muitos deles não sabem responder, acham que é uma pergunta muito dura, quando na realidade não. Então, assim, eu não sou tão a favor de todos os negócios, não são todos os negócios que são negócios investíveis, né? Então, não são todos os negócios que têm uma capacidade clara e real de receber investimento. E também nem todos os negócios vão se tornar um unicórnio. Existem negócios que são incríveis, que vão ser muito bons para quem está envolvido em relação a ele, mas não vão se tornar unicórnios, que para mim é a essência de uma empresa, né? A essência de um negócio. Quando a gente para pensar quais são as essências dos negócios, essa coisa de dar lucro a todo custo e crescer absurdamente é uma coisa recente, dos últimos 100 anos. Isso não existia até 100 anos atrás, por exemplo. Tanto que quando a gente para pensar qual que era o mercado total, por exemplo, dos computadores, quando perguntaram, foi no máximo 4 computadores no mundo. Então erraram bruscamente em relação a isso. Então a gente vem nesse conceito hoje de globalização. Então, a gente precisa olhar para esse conceito dividindo ele em 2 grandes grupos, né? Esses 2 grandes grupos são: eu quero ter uma empresa que vai ser global, eu quero ter uma empresa que vai atuar globalmente, eu quero ter uma empresa que eu não quero conhecer os últimos níveis, ela vai crescer independente de mim. Esse é um conceito. E o segundo conceito é: eu quero ter uma empresa rentável, lucrativa, eu quero ter uma empresa que vai me deixar tranquilo o resto da vida, independente do tamanho dela. Então, são esses conceitos que a gente precisa começar a observar antes até de pensar se vai ou não buscar investimento. E aí o próximo passo é tomar uma decisão se você precisa só de dinheiro ou se você precisa de dinheiro e orientação. Porque se você precisa só de dinheiro, o primeiro passo que eu falo para os empreendedores é: na hora de buscar buscar capital, você tem que ter claro na sua cabeça que você não está indo buscar dinheiro, você está indo propor um negócio. E a base de qualquer negócio é a boa-fé objetiva. Isso significa que você tem que saber o que você está oferecendo e o que você está pegando em troca desse profissional. Se você não sabe o que você vai oferecer, muito menos o que você vai pegar em troca e como você vai usar, você não tem que buscar capital. Então a gente tem que deixar essas coisas muito claras. Então, esses conceitos é que a gente precisa começar a imaginar em como a gente vai dar os nossos primeiros passos na área de captação de investimento. Muito legal. Eu acho que foi um ponto de partida aí bem forte. E eu traria essa questão do modelo mental, né? Você fala de Fayol, você fala do Taylorismo. Nós somos uma sociedade que não inspira o jovem a sonhar, inspira o jovem a atribuir o seu futuro profissional com o nome de um curso superior, numa vida que é muito mais multifacetada do que o nome do curso superior, por mais que a gente venha a ter engenheiros incríveis, advogados fantásticos e médicos maravilhosos. O ponto central poucas pessoas conseguem, e a gente vê muito comentários, eu diria, mal informados da cultura startup,
como algo quase que fake, algo artificial. Então, eu entendo a sua colocação. Você quer ser um unicórnio? Porque o que a gente vê, né, Mark? Eu e você somos testemunhas de muitos casos que ninguém nos contou. Nós ajudamos, nós mentoramos, nós vimos nascer do zero, né? Eu pegar, por exemplo, o Israel Damélios, que teve um sonho de criar uma empresa de investimentos ali, nascida em Governador Valadares, até o cashback, ele quebrou, etc., e foi a primeira startup brasileira na B3, fazendo o IPO. Talvez nem eu nem você colocássemos dinheiro na Melius no dia 1 dela ali, o dia 1 antes do IPO. O ponto que eu quero trazer é, se eu pegar o exemplo da Tribe, aqui a ilustração me ajuda na indagação, a Tribe é uma empresa que faz um curso de treinamento de dev de 1 ano gratuito, e o aluno só paga se ele conseguir um emprego superior a R$ 3.500, que é o modelo de negócio inovador havia nos Estados Unidos. Captaram 70 milhões de reais na partida do dia zero, porque Matheus, o time, João Galo e outros já tinham uma entrega, uma saída na PP Prova, então tinha um track record, captaram 70 milhões no dia zero, e agora, um mês atrás, terminaram uma captação de 25 milhões de dólares de uma série B. Então, é uma empresa que já nasceu para valer ali a partir de 400 a 1 bilhão de reais. E isso é tangível. Eles fizeram dessa forma. Não significa que são melhores do que quem construiu uma empresa aí que está lutando há 20, 25 anos, 30, com 50 funcionários, com 100 funcionários, porque são modelos diferentes. O que a gente está tentando trazer aqui é o que o negócio tradicional pode se apropriar na perspectiva dos modelos de negócio contemporâneos que você traz, e aí o ponto seu é muito relevante, quer dizer, o seu mindset é que determina aonde você quer chegar. E aí a pergunta é, nem todo mundo vai ter um negócio escalável. Agora, não sendo escalável, ainda assim cabe a busca de um investidor externo financeiro para o negócio? Legal, é aquela velha máxima, né? Quer ser feliz ou ter razão? É aquela velha máxima. Eu vou acrescentar o Israel das Mélias, eu vou acrescentar um caso que é o real que aconteceu comigo, né? Eu estava no Day One do Thales Gomes, né? Que é um cara que vem de Carangola, também de Minas Gerais. Eu estava lá quando ele começou o EasyTax, e ele é um cara que eu não quis, não é que não quis, assim, tipo, eu não via que ele poderia se tornar o que se tornou hoje, né? Então, estava lá na fundação da EasyTax e que não era EasyTax, não acreditava no modelo, enfim, também é o que a gente fala hoje de ter pago por não ter acreditado. E essas coisas vão acontecer, e elas vão passar por nós ao longo de todo o tempo. Eu acho que interessante também esse caso que você está falando sobre como a gente pode olhar para os negócios e entender, é que o mindset do empreendedor, e eu vou dar um passo atrás em relação a qualificação que você comentou há pouco tempo, né? A universidade, a academia, ensina você a ficar rico aos 50, e não a como ser um milionário aos 20. E a gente tem muitas pessoas hoje se tornando milionárias, ou ganhando uma boa quantidade de dinheiro aos 20, 25, 30 anos, elas não sabendo o que fazer. Então, isso também vem gerando muita frustração, muito problema mental, muito problema de comportamento também. Então, a gente também tem que saber diferenciar uma coisa ou outra. E por que tem muita gente ficando muito rica aos 25, 30 anos, né? Eu mesmo tinha o sonho de me aposentar aos 35, né? Eu tinha esse mindset muito claro na minha cabeça. Isso acontece porque não era claro, a gente não tinha uma visão de futuro clara o que a gente poderia fazer de maneira automatizada. Então, por exemplo, eu e você, Fábio, somos pessoas que, se a gente estivesse pensando nessa entrevista há 5 anos atrás, provavelmente eu ia ter pego um avião, ia ter ido ao BH, a gente ia estar sentado numa sala agora tomando um café e fazendo essa entrevista, e não fazendo ela online. E por que a gente faria isso? Porque a nossa cabeça, até 5 anos atrás, era a única forma concebível, né? Então, eu ia estar aqui, ia estar sentado com você no seu gabinete, em Minas Gerais, eu ia ter perdido aí umas 3 horas até chegar a BH, e ia voltar logo depois do almoço e ia dar continuidade no meu dia. Então, assim, essas coisas para a gente eram muito regulares e normais, enquanto para muitas pessoas fazer uma viagem a BH tem que ser um grande planejamento, um sonho, uma estrutura, uma coisa que precisa ser estruturada. Então, da mesma maneira que existe essa diferença,
Ainda hoje existe a diferença, por exemplo, de como a gente vai operar os nossos negócios. Muitos empresários, eles não têm claro na cabeça deles o que eles podem ou devem automatizar nas suas operações, e continuam pensando, por exemplo, em processos onde a consultoria é a base dos seus negócios. E aí, o que eu quero dizer como consultoria? Eu quero dizer, por exemplo, todo aquele negócio que depende de mão humana na porta de entrada, que depende de alguma intervenção humana no ponto zero. E esse, para mim, é o ponto-chave de todo negócio não escalável. Né? Vamos definir de novo o que é um negócio escalável. É um negócio cujo a estrutura de receita cresce desagregada e múltiplos diferente da sua estrutura de custos. Então, é uma estrutura onde a gente consegue ter muitos múltiplos de receita, então a gente consegue crescer a 10%, 20% ao mês, porém, a estrutura de custos, ela não cresce na mesma proporção. Às vezes cresce até inversamente proporcional, como tem aí a lei de Moore, né, para a gente poder citar em relação a isso. Então, quando a gente olha esse big picture, a gente ainda tem muitos empresários que olham para os seus negócios e eles não conseguem conceber que a ponta de saída dos seus negócios não precisa ter diretamente uma consultoria. E a gente tem muitos novos empreendedores, muitos novos founders, que eles já começam imaginando como eles podem começar o negócio deles sem intervenção humana. Então, essa é uma grande diferença. E aí, respondendo diretamente a sua pergunta, como que tenho um negócio que hoje eu já acabei de entender que ele não é escalável, como que eu posso me preparar para captar investimento? Né? Então, ou por quê? Para captar investimento. A primeira pergunta eu vou citar aquele livro do Simon Sinek, que é Comece pelo porquê. Por que você quer um investimento? E aí a resposta para isso é porque eu quero criar novos canais de receita, eu quero aumentar significativamente o tamanho do meu negócio. Aí a segunda é como. Como você quer fazer isso? E aí você precisa pensar se você vai criar uma empresa nova, que a gente chama de spin-off, tentando pegar toda a experiência que você tem no seu negócio tradicional para criar um negócio novo com a menor dependência humana possível, ou se você vai manter no seu negócio tradicional, criando novos modelos de negócio, novos modelos de receita, a partir de novas ideias de posicionamento. Então, se você tem essas novas ideias de posicionamento, a saída aqui direta é quanto de dinheiro eu preciso para fazer isso? E aí o segundo passo é fazer aqueles cálculos básicos que hoje todo analista de marketing digital sabe claro, né? Qual que é o meu LTV, meu Lifetime Value? Quanto que de dinheiro o meu possível novo cliente vai trazer ao longo da vida dele? Outra coisa é qual que é o meu ICP? Qual que é o meu Ideal Customer Profile? Qual é o meu perfil de cliente ideal? Né? E, por fim, uma coisa que muitas vezes o empresário tradicional não pensa é qual que é o meu CAC, qual que é o meu custo de aquisição desse cliente. Então, essa aqui é a página 1 de qualquer analista júnior de marketing digital, porque ele precisa fazer essas contas para começar a comprar mídia na internet, muitas vezes é o que nem passa na cabeça do empresário tradicional. E são esses conflitos que fazem com que muitas vezes a gente tenha milionários aos 25 cuja academia continua ensinando a gente a ficar rico aos 50. Perfeito, eu acho que foi muito bacana a ilustração que você trouxe, essa explicação. Ô, Mac, fala um pouco desse fundo aí que você representa. É claro que eles têm algumas teses específicas, não tem uma amplitude 360 graus, não estão em busca de qualquer negócio, né? Existem características. Fala um pouco dessa solução específica aí e do perfil que esse fundo busca. Legal, Fábio, legal. Acho que o ponto principal, aí já até pegando o gancho da minha última resposta, o ponto principal que a gente precisa trazer nesse momento, até pegando o gancho da minha última fala, é a necessidade de categorização. A gente tem hoje um mundo... eu tenho uma filha pequena, né, de 6 anos, e uma das coisas que eu mais falo para ela, assim, nas aulas de matemática, filha, preste muita atenção na teoria de conjuntos, porque ela tem 6 anos, né, vai fazer 7, e eu falo, olha, presta atenção nas teorias de conjunto, porque é uma coisa que o papai nunca deu atenção e é a base de tudo, de toda a nossa sociedade hoje. Né? E por que eu digo que da teoria de conjuntos? Né? Aquela que a gente sabe de grupos, interseção, né? Então, porque é exatamente assim que os algoritmos de internet funcionam. Porque a gente precisa se agrupar em relação a isso. E quando a gente fala do nosso fundo, a gente tem exatamente essa mesma dor, porque o próprio mercado não está preparado com a forma que a gente se apresenta. Então, a gente
a gente é um fundo agnóstico, a gente não acredita que exista um único market, um único mercado, ou um único segmento de mercado que faça total sentido para a gente. Então, a gente investe em todos os segmentos de mercado. Porém, a gente tem características do nosso fundo onde a gente acredita que a gente precisa empenhar energia. Quais são essas características? Ponto 1, TAM, né, que é o Total Addressable Market, né, o mercado total endereçável. Qual que é o TAM desse negócio que está sendo apresentado para a gente? Ele é grande, ele é realmente gigantesco? Ponto 2, esse mercado ele é gigantesco só no Brasil ou existem outros mercados, existem outros lugares que esse mercado também seja gigantesco? Né? Então esse é um outro segundo ponto. Terceiro, esse negócio que está sendo apresentado para a gente, ele é escalável? Ou seja, eu consigo facilmente pegar esse negócio, levar ele para um outro país e fazer com que ele também cresça? Se o negócio que me é apresentado, ele passa por essas 3 principais premissas, a gente começa a olhar para ele de uma maneira diferente, ele já começa a relacionar com a gente. Então fica aqui a minha dica, tanto para que como a The Venture Series se posiciona, como você que está querendo se envolver nesse mercado, para que você comece a pensar na sua própria tese de investimento, porque essa é a base da tese de investimento da The Venture City. O tamanho do mercado, se esse negócio é escalável, né? E como que a gente consegue levar isso para novas bases. Quando a gente olha para isso, o nosso próximo ponto é se ele tem um modelo que é de tecnologia. E por que, Fábio, a gente olha para esse modelo de tecnologia? Porque toda a nossa equipe, né, ela é formada por ex-funcionários de grandes big techs americanas e europeias ou empreendedores como eu. Então, a gente vive num ambiente hoje no mercado onde dinheiro é commodity. Todo mundo tem dinheiro, né? A gente estava até brincando aqui fora do ar, aqui que o Fábio estava brincando na minha camisa, falando que todo investidor tem que andar de coletinho, né? Que é o dress code do investor. E aí eu estava fazendo piada em relação a isso, né? Porque hoje, assim como o coletinho, todo mundo tem acesso a dinheiro. E aí a gente tem que, na hora de buscar investimento, a gente, enquanto empreendedor, também tem que entender o que esse fundo vai me agregar além de dinheiro. O que ele vai me dar além do dinheiro que ele tem. E aí é onde a gente tem um grande diferencial. Por exemplo, o nosso fundo ele é fundado por 2 mulheres. Né? Uma é a Laura Gonzalez, que foi uma das primeiras funcionárias do Facebook, e a outra é a Clara, que também fazia captação de investimento para o Guggenheim. Então, a gente consegue ter 2 mulheres à frente. Então, a gente tem hoje, por exemplo, uma pauta de diversidade, uma pauta de equidade, uma pauta de colaboração muito forte no nosso fundo na hora de escolher e avaliar os nossos negócios. A gente tem hoje um cuidado muito grande de ser muito humano e de cada vez mais lidar com empresas urbanizadas. Então, quando a gente vai avaliar uma empresa, a gente identifica o número de mulheres, o número de negros, se a empresa está aberta à pauta de diversidade. Então, são coisas que a gente também olha, mas são critérios subjetivos que podem ser ajustados ao longo do tempo, se aqueles 3 primeiros critérios forem bem avaliados. Por fim, eu acho que aí falar da commodity, né? Falar de dinheiro. A gente hoje consegue colocar cheques a partir de $50 mil em qualquer negócio. E o que isso significa? Né? Se você tem uma empresa hoje que ela enfim, se você está procurando aí $500 mil, R$1 milhão, a gente pode colocar esse montante para você sozinho, mas a gente sempre prefere co-investir com outros fundos. Então, se você é investidor, se você tem um fundo de investimento, se você está com um negócio que cumpre essas características que eu falei e está precisando de um complemento de rodada, a gente chega completando no mínimo com 50, $100 mil num cheque desse, numa rodada dessas, e ainda ajudando com todo o nosso time, composto por esses ex-funcionários de Big Techs ou de empreendedores assim como eu, para ajudar a empresa a ganhar escala global. Sensacional. Mark, e essa última colocação sua, ela me desperta para 2 questões que a sua experiência vai agregar demais. Primeiro, existe uma régua de... Fala um pouco do cap table, porque muitas vezes, quando você está com 3 amigos, você distribui equity igual a água ali, né? É a balinha para cada um, 30, 30, 30, vamos deixar 9, uma coisa completamente racional e que depois vai se perceber que a cota de entrega não é a mesma e vários problemas. Excesso de sócios também me parece que é algo que os fundos não gostam muito. Eu digo, já vi startups com 8 sócios, 9, 12, ali, sem um bloco de controle claro dos founders.
E um pouco essa pegada, assim, qual que é a razão do equity, né? É 3%, 5%, 7%, 12%? Quanto de equity deve ficar disponível? É aquela régua dos 20%, quando você cria um negócio, deixa ali 20% para fazer uma captação, e depois você falar um pouco dessa escada também, e de diluição, e sem querer antecipar, mas já antecipando, o lugar do inglês, porque eu vejo muito empreendedor brasileiro competente se autoimpondo restrição pela vergonha de não falar inglês. Ainda que seja um desafio cada vez menor para as novas gerações, eu vejo que ainda é um problema, e a gente vê grandes investidores falando, olha, o Brasil tem talentos incríveis, mas as pessoas não crescem pela barreira da língua, porque, infelizmente, o português é uma língua que tem limites em termos de território. Mas vamos focar primeiro na razão do equity. Legal. Vamos, então, começar com esse ponto, né? Acho que uma coisa que precisa ter clara, qual que é a estrutura básica de uma startup? É necessário ter 4 perfis iniciais. Não necessariamente 4 pessoas, porque esses perfis podem ser compostos por 1, 2 pessoas, ou uma pessoa pode ter 2 perfis, 3 perfis e por aí vai. Mas quais são esses 4 perfis? Tá? A gente precisa ter um hacker, um hipster, um hustle e um hyper. Tá? Quem são esses? Né? O hacker ele está muito associado ao técnico, a pessoa que coda, a pessoa que desenvolve o produto. Né? O hipster está muito associado ao profissional de marketing, a pessoa que pensa em produto, a pessoa que pensa em design. O hyper, ele está muito associado àquele profissional de marketing que também é técnico, que é uma pessoa que consegue olhar, por exemplo, programar um CRM, consegue fazer uma campanha, consegue entender como os mecanismos de tecnologia podem potencializar o produto. E por último, o hustle, que é a minha função, né, que é um profissional capaz que muitas vezes é confundido com um vendedor, mas o meu papel não é vender. Eu não tenho que chegar aqui para você, como o lobo de Wall Street, me venda essa caneta e te enrolar com a lábia. Não é isso. O hustle, ele precisa tentar oferecer o produto para venda e, caso esse produto não seja comprado, identificar por que o cliente não comprou. Quais são as objeções clássicas na hora de comprar esse produto. E a partir dessas objeções clássicas é o que vai fazer com que esse profissional consiga coletar informações e compartilhar com os outros perfis como que ele pode desenvolver a sua operação. Então, entendido essa estrutura básica, a segunda coisa é entender que ser sócio de uma empresa não necessariamente significa ser executivo dela. Da mesma maneira que ser executivo de uma empresa não necessariamente obriga a você ser sócio dela. Ou, trocando em miúdos, tem muito empresário que não é empreendedor e assim da mesma maneira que tem muito empreendedor que não tem o seu nome no CNPJ. Dito isso, independente da quantidade de amigos que você tenha para começar uma operação, vocês precisam dividir muito bem os papéis. Quem é o hacker, quem é o hipster, quem é o hustle, né, e quem é o hyper. Olhando para esses perfis, a gente vai identificar qual é a capacidade e a disponibilidade, qual é a necessidade de cada um deles. Segundo ponto é entender qual que é a disponibilidade de cada uma dessas pessoas. Porque você pode contribuir, fundar uma empresa, contribuir na operação, porém você não tem disponibilidade para atuar naquele negócio. Se você não tem disponibilidade, a sua participação tem que ser mínima, de acordo com a quantidade de dinheiro que você coloca. Porém, se você não tem dinheiro para colocar, mas você está colocando muito trabalho, você pode ter uma participação maior. Então, esse ajuste ele é extremamente necessário na saída do negócio. Sempre tendo atenção a um termo que nós investidores chamamos de ownership, que em inglês significa sensação de dono, porém esse ownership também pode ser considerado como ter o negócio nas suas mãos. E aí o próximo ponto é, se você, vamos supor que você tenha 5 amigos querendo começar um negócio, 2 deles têm mais dinheiro do que disponibilidade e 3 deles têm mais disponibilidade do que dinheiro. Então, esses 2 que têm mais dinheiro que disponibilidade, eles não vão ser intitulados, podem até ser intitulados como founders, mas o ideal é que eles sejam titulados como investidores anjos, porque founder é quem começa a operação, quem está no dia a dia. Então, se você tem 5 pessoas e 3 estão operando no dia a dia e 2 só estão colocando dinheiro, você tem 3 founders e 2 investidores anjos. Por mais que no dia a dia eles estejam todos juntos, eles se dediquem bastante, a gente precisa ter muito cuidado com essa nomenclatura,
porque a nomenclatura diz muito para o investor o que ele está buscando. Então, quem é o founder? É aquele que está diretamente responsável pela operação. Quem é o investor? O investidor anjo é aquele que colocou dinheiro e é um advisor, é um conselheiro, contribui para que a operação aconteça, mas ele não é responsável pelo que está acontecendo. É igual aquela história do café da manhã, ovos com bacon, né? A galinha, ela está envolvida no processo, e o porco, ele está comprometido, porque ele morre para dar o bacon. Então, a gente precisa entender essa diferença entre founder e investor. E aí, falando um pouco sobre números, o ideal é que os investidores anjos, quando você vai captar uma quantidade de dinheiro para investimento anjo, essa quantidade de percentual da empresa não passa de 10%. Por quê? Quando você vai precisar de uma nova rodada em algum tempo, e essa nova rodada pode ser uma rodada seed, e o ideal é que essa rodada seed não pegue mais do que 15%, para que você tenha, no máximo, uma diluição até a rodada seed de 25%, para que você vá para uma rodada de Series A com pelo menos 75% do seu negócio. Então, se você vai para uma rodada de Series A com 75% do negócio, e nessa rodada de Series A você capta mais 10%, mais 15% que seja, os founders, eles ficam com 60% do negócio. Eles mantêm ali mais da metade da questão percentual. Mais um dado importante para falar sobre questões de percentual, a gente muitas vezes se engana, e as novelas mentiram para a gente, que quem tem 51% das ações de uma empresa é que tem total controle da operação. Isso sim é verdade, porém qualquer sócio com mais do que 7, 8, até 10%, ele também pode fazer muito estrago na sua administração. Então imagina, você tem lá 3 sócios, cada um com 30%, e um sócio com 10%, esse sócio com 10% ele pode impedir, ele pode atrapalhar, ele pode fazer uma série de coisas se essa pessoa não está alinhada com a estrutura. Então, não importa, não é 51%, e sim você tem que estar sempre muito envolvido com a visão de futuro para todo mundo. Fechando a nossa conversa, o dado que você trouxe, assim, a quantidade de percentual, seu cap table de cada uma das empresas é um dos fatores mais deal breaker que a gente tem hoje na hora de investir. Essa semana mesmo tinha um negócio super incrível, eu achei um negócio maravilhoso, um baita potencial de crescimento, mas quando eu fui olhar para o negócio, eles estão na rodada seed com menos de 50% da operação. Isso é diretamente um fator que impede a gente de entrar. Por que impede a gente de entrar? Porque o meu papel é pegar empresas com valuation de até 10 milhões de dólares e fazer com que elas cresçam dentro da nossa estrutura a pelo menos 500 milhões de dólares, meio bilhão de dólares. Então, assim, se a gente faz esse processo e se o empreendedor, durante esse processo, ele já entra com menos da metade do seu percentual, o processo vai ser muito complexo ao longo do tempo. E um outro fator de deal break também é o inglês, como você falou. Né? Eu venho de comunidade carente, eu sou de favela, você sabe muito bem da minha história. Eu aprendi a falar inglês sozinho, né? Eu vendo filme, estudando, lendo, e ainda hoje eu não tenho, o meu inglês não é tão brilhante assim, né? Por mais que trabalhar numa empresa americana, constantemente eu sou chamado a atenção, constantemente eu cometo falhas no inglês. Falhas que eu não cometo em português. Vocês podem perceber que a minha eloquência em português ela é brilhante, mas no inglês eu não falo da mesma maneira que eu falo em português. Consequentemente, eu tenho perdas em relação a isso, mas isso não me impede de seguir em frente, não me impede de estar nessa posição. E também não me impede de estudar toda semana, né? Ter 2, 3 aulas por semana para aprimorar cada vez mais o meu inglês para que ele seja o mais nativo e fluido possível. Então, a gente também tem essa barreira. E aí é aquela questão que a gente precisa começar, precisa se disponibilizar, precisa se expor. E é o que o meu professor de inglês sempre fala, né? A gente precisa de exposed. Então, cada vez mais a gente se expor a experimentar e a errar, mais longe a gente vai e vai perdendo esse medo também de se expor em inglês. Sensacional. E eu penso que a sua colocação também, ela traz bem a questão da superação. Você pode não falar inglês nada, zero, ter muita barreira, e eventualmente trazer alguém para ter esse perfil ali, se isso for necessário, na evolução do negócio. De novo, é uma questão de decisão. O ponto central é que você não pode fazer disso uma barreira para a expansão na perspectiva global, porque você, founder, tem essa restrição ali. Mas, muito bom.
Mark, a gente está caminhando aqui para o nosso tempo médio vai lá, aqui. pessoal, escreve no chat lá, comenta aí. Isso aí. E eu queria trazer um tema que é muito caro para nós dois e para muitas pessoas que acompanham a nossa rede, que é o lugar do ecossistema, né? Outro dia, lendo um artigo americano sobre ecossistema, e o cara fez uma tipologia incrível, cara. Desde o freelancer, a incubadora, a aceleradora, os fundos, o anjo, as universidades, tudo aquilo que a gente já viu, que cria um solo fértil para que floresça alguém com uma ideia, né? Nós dois já passamos de quantos projetos em universidades, de aluno do terceiro período, do sexto período, idealizando uma ideia, e depois a gente viu esses caras criando empresas e perseverando até hoje. Então a gente percebe bem essa trajetória, essa visão do conjunto, né? É você sair ali do seu corpo e ter uma visão da floresta, e a árvore não te turva, para que você ache que toda árvore é daquela espécie. A gente evoluiu muito, a Associação Brasileira de Startups teve um papel fundamental, a mídia, mas a gente ainda tem uma desconexão de mundos, em alguma medida, do mundo tradicional, da percepção da oportunidade. Qual que seria o seu feeling, Mark? Você que é um cara tão apaixonado como eu por esse tema, até porque a gente quer criar os nossos filhos, os colegas dos nossos filhos e todos os filhos do mundo para um ambiente melhor. Qual que é o seu insight em relação à contribuição do mundo tradicional para um ecossistema de negócios inovadores? Fábio, eu acho que eu sou sempre um eterno otimista em relação a isso, né? Eu lembro ainda hoje a primeira vez que eu andei de ônibus e escutei um motorista conversando com um trocador sobre o Orkut. E eu fiquei tão impressionado com aquilo, eu falei, nossa, está acontecendo. O mainstream, as pessoas elas estão percebendo que existe internet. Hoje o WhatsApp sai do ar por 6 horas e o planeta entra em colapso, né? Então assim, as pessoas, a internet já é uma realidade. E o que eu acredito em relação ao ecossistema é um pouco do que eu venho pregando ao longo do tempo, né? Você ser uma pessoa boa e compartilhar. É o que o ecossistema chama de give first, né? Doar primeiro. Claro que a gente tem hoje uma quantidade de pessoas que elas erram muito a mão em relação a isso, né? O próprio Adam Grant fala muito sobre give and take, né? As pessoas mais mal sucedidas no mundo são as givers, que dão, e as takers, que só pegam. Há uma necessidade de fluidez entre uma coisa e outra. E aí, um fato curioso para eu comentar em relação a isso, é até que eu acabei furando com o Fábio na última data que a gente marcou de gravar, e aí ele falou, não, eu entendo, eu sei que não sei o quê, eu sei que é uma colaboração. Eu falei, não, Fábio, é bom para mim também. Para mim é legal estar conversando com você, eu vou atingir a tua audiência, vou atingir um público novo, é bom para mim também. Também é do meu interesse. É por isso que eu estou aqui. A gente se coloca uma luz, a gente coloca uma câmera, a gente prepara o microfone, a gente se dedica, eu estou entregando o meu melhor para vocês. Por mais que vocês acreditem que esse meu melhor seja sendo entregue para você que está acompanhando de graça, ele não é de graça. Você está pagando com o seu tempo, com a sua atenção, você está pagando com a sua vontade de entender e saber um pouco mais. Então, eu me sinto colaborando com o ecossistema, doando os meus conhecimentos. Muitas das coisas que eu falei aqui, eu aprendi pagando, e pagando muito caro, fazendo cursos, especializações, viajando, tendo consultorias, para chegar para você aqui para tentar simplificar. Muitas pessoas adquirem os mesmos conhecimentos, às vezes adquirem até menos conhecimentos, e querem cobrar muito dinheiro para poder entregar as mesmas informações. Eu não acredito nesse modelo. Eu acredito que a vida é uma grande festa americana, né? Aquelas que a gente leva alguma coisa para todo mundo colaborar. Então, ou então, como o grande Mário Sérgio Cortella fala, a vida é um grande churrasco, né? Não adianta a gente levar linguiça e querer só comer carne. A gente tem que colaborar. Quanto mais você colabora, mais a gente tem, que é a teoria da abundância, né? Da escassez e da abundância. A escassez se nunca teve, quando tem, a gente guarda. Se a gente guarda, continua não tendo. Da abundância sempre teve. Então, se eu disponibilizo, quanto mais eu disponibilizo, mais tem. Então, quanto mais tem, mais as pessoas pegam. E para mim, o conhecimento é isso. Conhecimento, quanto mais a gente colabora. Então, o ecossistema, ele é extremamente necessário que a gente consiga entrar nele colaborando e sempre tentando
tirar um pouco do melhor. Então, eu sou um grande otimista em relação à forma que o ecossistema está se posicionando, eu sou um grande otimista com a forma que a gente está trabalhando, e claro, tem muitas falhas, tem muitos pontos de melhoria, ainda tem muitos aproveitadores, mas eu continuo otimista, Fábio, eu continuo otimista que a gente está vivendo o agora no melhor momento das nossas vidas, né? Eu lembro que nos encontros de internet que eu ia, o encontro era um sucesso quando marcava 10 pessoas num restaurante com comando individual, 6 iam e a conta você conseguia pagar só o que você consumiu. Isso era um evento de sucesso. Eu acabei de sair agora de um evento em Florianópolis, cuja a última edição deu 10 mil pessoas, e essa, por conta da pandemia, teve 1.400 e gente se degladiando para poder entrar. Então, assim, o mercado está muito aquecido, né? A gente percebe hoje, por exemplo, iniciativas como o do Banco BMG em Minas Gerais, junto com a Bossa Nova, colocando dinheiro e disponibilizando cada vez mais recursos para o mercado. A gente vê hoje todo um ecossistema de investidores que começou também em Minas Gerais. A gente começou aí com a Confraria, né, que depois virou a Confrapar, a Confraria, que depois virou a Horizon TI, que depois virou a Confrapar. A gente tem grandes fundos, a gente vê o Google, por exemplo, nascendo no Brasil, em Minas Gerais, então a gente tem excelentes polos de inovação. Então, é possível que cada vez mais coisas aconteçam. Então, eu sou um entusiasta do agora, né? Eu sou um entusiasta de entender que o presente está presente. Então, por isso que eu estou sempre presente no presente. Então, quanto mais a gente puder fazer e olhar para isso, mais a gente vai se desenvolver. Sensacional. O Mark, tem uns estudos sobre os loucos anos 20, né? Roaring Twenties, ali que fala que foi fim de pandemia, fim de Primeira Guerra, e uma expansão da atividade de fruir a vida, o desenvolvimento do jazz, e uma expansão louca de celebração. Eu acho que nesses anos 20 aqui do século 21, a gente vai viver esse momento de expansão agora, pandemia, restrição e constrição, e muita expansão. E você é um empreendedor bem-sucedido, bem realizado, mas tem parte do seu tempo dedicado, sim, à consultoria, a palestras, a business design dentro de empresas. Eu queria concluir te agradecendo de coração. Eu acho que pessoas que se irmanam por propósito, né, estão sempre em conexão, por mais tempo que dure a distância da sua conexão presencial, e você é uma dessas pessoas que eu admiro tanto e me sinto muito, muito conectado. Deixa, por favor, aí o seu Instagram, o seu LinkedIn, para a gente fazer isso. Legal, amigo. Obrigado, te agradeço, e eu acredito muito que todo mundo tem que para resumir essa coisa do give and take que eu falei agora há pouco, todo mundo tem que ter um grande objetivo na vida, né? Que é ter uma vida boa. Eu acho que é isso que a gente nasce para ter, uma vida boa. E se você, por algum motivo, conseguiu ter uma vida boa, que é o meu caso, você tem a obrigação de tornar a vida das outras pessoas boas também. Então é o que eu acredito, por isso que eu colaboro muito. Quem quiser me acompanhar, a minha hashtag é #SegueOMac, M-A-C-K, né? Segue o M-A-C-K. Né, o meu site é o mac.com.br, e as minhas redes sociais são Mackenzie, né? Que meu nome é escrito diferente, mas se você pesquisar lá Mackenzie, M-A-C-K-E-E-N-Z-Y, você vai me achar em qualquer rede social, LinkedIn, Instagram, Facebook, todas elas. Prazer, sou grato demais, de verdade, por estar sempre em contato com você, e fecho essa nossa participação com uma passagem do Da Vinci que fala, né, que junto não significa perto, significa dentro. E você está aqui, cara, no meu coração. Obrigado, Fábio. Obrigado pelo carinho, obrigado pela oferta generosa aí. Muito obrigado a vocês, e até a nossa próxima edição.